Hoje eu tô fazendo esse vídeo, que eu já venho procrastinando aí há mais de um ano, pra poder tá falando sobre esse assunto. É um vídeo que já foi me pedido por algumas pessoas, não aqui no canal, pessoas do meu convívio mesmo, que souberam de toda a situação, né, que nós passamos. Então eu decidi fazer esse vídeo agora. Eu não tava ainda confortável de vir aqui e falar sobre esse assunto, porque quando aconteceu foi algo que mexeu muito comigo, não só por conta disso, mas porque a gente estava passando por todo um processo na gestação da Vitória. E eu acho que agora é o momento, né, fora que eu vim procrastinando também, em vim falar sobre isso aqui. Como muitos de vocês sabem, quem já conhece, já é inscrito aqui no canal, já passou pelo vídeo, eu descobri a gestação da Vitória quando eu tava de 4 meses e a gente enfrentou muitas coisas, diversas coisas, na verdade. Eu tenho um vídeo aqui também, acredito que falando sobre o útero bicorno, que é um diagnóstico que eu tenho por alguns médicos, só que outros médicos já falam que não é um útero bicorno, que é um septo. Já passei por uma cirurgia no útero. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto aqui, vocês deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo contando mais sobre. Mas esse vídeo hoje, em específico, é sobre um diagnóstico que a gente teve quando eu tava gestante da Vitória. Como vocês sabem, eu não fiz nenhum exame no primeiro trimestre, porque eu descobri a gestação com 4 meses. Então, quando a gente foi pra fazer o morfológico da Vitória, a médica, ela foi fazendo parte por parte, né, do morfológico, foi falando as medidas da Vitória, da cabecinha, de tudo. E tava tudo certo, não tinha problema nenhum, as medidas estavam batendo com o tempo da gestação, tudo certinho. Só que eu já sentia assim no meu coração que ia vir alguma coisa. Então, no final do exame, ela falou assim pra gente, que a Vitória tava com restrição de crescimento, que provavelmente a gestação ela não chegaria às 26 semanas, que a Vitória provavelmente viria a óbito, que a Vitória tava com percentil de 2, e falou muita coisa, sabe, gente? Quando a gente saiu daquele consultório ali, foi como se o nosso chão tivesse, assim, desmoronado, desabasse, e a gente não sabia o que fazer. Essa mesma médica foi aquela médica que demorou a me atender, mesmo sabendo que eu já tava com mais de 3 meses de gestação, ela estava de férias. Só que o problema não foi nem ela demorar a me atender, porque ela tem direito de tirar as férias dela. O problema é porque ela já era minha ginecologista há anos, foi ela que descobriu, em tese, o problema no meu útero, né, que a gente não sabe ao certo o que é. E assim, o que me chateou quando aconteceu foi por conta que ela não me deu assistência nenhuma. Ela sabia, eu falei com a secretária, tanto é que ela não me passou nem o número dela pra me ter um contato, pelo menos pra ela me passar uma vitamina, um trem, me acalmar, porque eu tava apavorada de descobrir essa gestação que já tava há muito tempo, sendo que ela tinha me passado os remédios pra endometriose, ovário policístico e muito mais coisa. Então eu tava super preocupada disso ter acontecido alguma coisa com a Vitória. Eu falo assim que foi Deus, né? Nem só, acho que foi Deus que me fez sentir de eu não tomar os remédios pra o cisto no ovário. Então, assim, foi Deus, mas eu já tinha tomado outras coisas. Então, isso que foi o que eu fiquei chateada, porque ela não me deu assistência nenhuma. Do tempo que eu falei pra ela da gestação, que eu falei pra secretária, na verdade, né? Porque eu não tinha contato nenhum dela, ela só falou que era pra me esperar, nem falou assim, olha, Karine, vai com outra médica só pra fazer esses exames iniciais, né, porque você já tá avançada na gestação, pra ver como que tá. Não, ela me deixou sem assistência nenhuma, você falou assim, não, ela falou pra secretária, né, fala pra ela me esperar, que quando eu voltar de férias, aí eu atendo ela. E assim foi, né, eu também, muito apavorada, sem saber o que fazer, muito perdida, assim, na hora a gente fica meio sem reação. E foi a mesma médica que deu esse diagnóstico pra Vitória. E uma coisa que eu achei estranho foi porque depois que ela falou tudo isso, né, que a Vitória poderia vir a óbito com 26 semanas, se a gestação passasse das 26 semanas, chegasse a 37 semanas, provavelmente eu teria que ir pra uma cidade vizinha aqui da minha, porque lá tem uma assistência, né, tem uma UTI neonatal, teria que ir lá com 37 semanas pra gente já fazer esse parto, pra ter a Vitória, pra ela ter mais chance de sobreviver. E nisso ela falou que a Vitória tava com percentil 2. E aí depois que ela falou tudo isso, ela falou assim, não, Karine, eu vou recalcular, eu vou refazer esses cálculos aqui pra ver. E aí eu te mando uma mensagem. Nisso eu tinha, depois da consulta, né, eu tinha pego o número dela particular. Aí eu acho que passou uns 2, 3 dias, não lembro direito, ela pegou e me mandou uma mensagem falando, olha, Karine, nisso eu não tinha pegado o exame, né, o morfológico. Ela falou assim, olha, Karine, pode me pegar o morfológico, que tá pronto. E eu refiz o cálculo, a Vitória não tá com percentil 2, não.
ela tá com percentil 9, só que mesmo assim é baixo demais, porque é menos de 10. E foi falando, sabe? Então assim, nisso eu já fiquei meio, ai, como que a pessoa fala que tá, tudo bem, em tese ela tá com percentil baixo, mas como que ela de 9 ela passa pra 2, fala que a menina pode morrer e fala um monte de coisa, né? Sem ter a certeza, porque ela teve que refazer o cálculo. E aí eu fiquei, assim, a gente ficou muito abalado, porque na nossa cabeça passava assim, nossa filha vai morrer. Nossa filha vai morrer, ou Senhor, tem misericórdia, o que a gente faz? Muito perdido, muito, sabe? Aí até conversando com a doula que me acompanhou na gestação, ela falou assim, eu tô resumindo bem pra vocês. Ela falou assim, não, Karen, busca uma segunda opinião, né? Ela tentou acalmar a gente, falou assim, busca uma segunda opinião, pra vocês terem certeza disso e tal. Eu acho que tinha passado, uma semana, talvez quase 2, algo assim. A gente falou assim, não, então vamos buscar uma segunda opinião, né? E aí a gente foi, encontrou outra médica. A médica ela cobrou da gente um ultrassom normal, só que ela praticamente fez um morfológico. Porque ela fez detalhe por detalhe. Ela fez tudo do zero. E foi falando, né, das medidas da Vitória, que tava tudo certinho, que não tinha problema. E aí ela falou do percentil da Vitória, que a Vitória tava com percentil 50, que tava tudo certo, não tava com restrição de crescimento, não tava com nada, pela honra e glória do Senhor. E como já teve outros casos que aconteceu com essa mesma médica, por esse motivo eu decidi encerrar com ela. Na época, não tinha ninguém aqui na minha cidade fazendo parto normal, que o plano cobria, pelo menos alguma coisa. Então, assim, eu fiquei sem ninguém pra poder estar me auxiliando no parto normal. Então, eu falei pra médico, assim, que de fato era um fato mesmo, de fato era um fato. As consultas eu pagava particular, porque ela não aceitava o plano. Então, assim, o plano só cobria exames, essas coisas assim, que eu pagava com participação. Então eu falei pra ela, assim, olha, doutora tal, né? Eu não tinha contado nada pra ela disso, né? Porque eu não queria criar confusão. Assim, olha, eu gostaria de continuar acompanhamento com outra médica que o plano cobre, tudo, porque tá ficando caro pra gente, as consultas e tal. Mas eu queria continuar, eu queria fazer meu parto com você, porque não tinha ninguém pra fazer o parto normal, gente. E aí, assim, com o plano, né? E ela falou pra mim que ela não trabalhava dessa forma, que isso de ter 2 profissionais não dá certo, sei o que. Só que eu sabia que ela trabalhava com isso, porque eu estou num grupo de gestante, né, até hoje, que lá tem muitas gestantes. E as meninas já tinham falado que ela fazia assim. Então, assim, eu não sei o porquê que ela não quis fazer comigo. E aí, ela falou umas coisas pra mim, e aí foi quando eu falei assim, eu decidi falar. Falei assim, porque às vezes a gente evita de falar as coisas pro médico, pra não criar confusão, mas o médico, ele tem que saber que ele também errou, que ele também erra, sabe? Eu não tô generalizando aqui, que é todos os médicos assim, mas eu tô falando desse caso específico. E na grande maioria que eu vejo algumas pessoas relatando também. E eu falei pra ela, falei assim, olha, não é a primeira vez que acontece de ter uma coisa que você fala uma coisa, depois fala outra. Então, assim, você deu esse diagnóstico pra nossa filha, a gente saiu de lá achando que nossa filha ia morrer. A gente passou por uma segunda opinião. Nessa segunda opinião dessa médica, ela refez tudo. E ela constatou que o percentil da Vitória tá em 50, que ela não tá com restrição de crescimento, não tá com nada. Então, é um dos motivos, eu falei pra ela, assim, por mensagem, sabe? Eu acredito, não sei se eu tenho a mensagem dela pra ter. Eu falei pra ela assim, não, eu acredito que pra mim fica inviável continuar, porque eu já não tenho essa plena confiança em você, exatamente porque não foi a primeira vez que aconteceu. Depois disso, eu não lembro de verdade, gente, o que ela me falou. Ela me falou alguma coisa, me mandou um textão, sabe? E eu fui super, assim, educada com ela, eu não distratei nem nada. E ela me mandou um textão falando umas coisas pra mim e me bloqueou. Ela me bloqueou no WhatsApp. E assim, vida que seguiu. Aí eu já não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha 2 opções, que era ou ter certeza que eu iria ter uma cesariana pelo plano de saúde, né? Ou ir por um particular, só que assim, gente, mais de 10 mil reais. Não tinha e não tenho esse dinheiro pra poder arcar, né? E a outra opção que eu teria era ir pelo SUS. E se eu fosse tentar um parto normal pelo SUS, eu teria que estar esperando entrar em trabalho de parto, ir pro UPA, pra eles me encaminhar pra maternidade pra poder ter o parto normal. E aí chegando lá eu ia pegar o plantonista da vez. E aí eu decidi continuar acompanhando a gestação pelo plano de saúde com o médico e também pelo SUS. Porque mais pra frente eu ia ver o caminho que Deus ia tomar na nossa vida.
Porque eu pensei assim, se eu não for acompanhando pelo SUS, eu não sei o que vai virar lá na frente. Aí eu fiz isso, eu fui pelos dois. O médico que estava acompanhando nós pelo plano de saúde nunca distratou a gente de forma alguma. Só que era um médico que eu sabia que eu ia ter uma cesárea com ele. Mesmo ele falando pra mim que ia tentar, porque a gente conhece, a gente vê relatos e tudo aqui na cidade. Então assim, eu sabia que ia ser uma cesariana. E pela rede pública, né, pelo SUS, a médica que estava me acompanhando, eu cheguei a relatar aqui também, eu vou deixar os vídeos sobre o relato, tudo aqui linkado pra vocês, aqui em cima, vou deixar passando pra quem quiser ir lá assistir. E ela já foi minha ginecologista passada, ela é muito boa, uma pessoa muito humana. E aí foi isso. E aí nisso teve aquele vídeo que eu deixei aqui pra vocês do porquê da cesariana agendada. Então, vou deixar aqui pra vocês também. E, no fim, eu decidi ir pelo SUS mesmo, com a médica que já estava me acompanhando. E decidi agendar a cesárea, porque eu teria certeza que seria com essa médica que estava me acompanhando. E também a pediatra que estaria na sala de cirurgia, no centro cirúrgico. É uma pediatra muito requisitada aqui na cidade, porque ela é muito humana, né, e tudo. E a Vitória, aqui na minha cidade, não ia ter como eu ter um parto normal dela. Só se na hora do parto mesmo ela virasse, porque a Vitória, ela tava pélvica, ela tava de pezinho, tanto é que eu tive a Vitória, eu tava de 40 semanas e eu acho que um dia, e a cabecinha da Vitória tava debaixo das minhas costelas, ela nasceu com o pezinho primeiro. Então assim, na minha realidade, era impossível ter um parto aqui na minha cidade, era impossível. E foi por isso que eu decidi agendar a cesárea, pra ter uma garantia de quem queria fazer a cesariana, quem seria a pediatra. E então assim, eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, mesmo depois de muito tempo, porque é um assunto muito importante, porque eu sei que eu não sou a primeira a ganhar esse diagnóstico de restrição de crescimento, de bebê pig, de que bebê vai morrer e tudo. E acontece, gente, acontece mesmo. Quando a gente tem um diagnóstico desse, a gente tem que procurar uma segunda opinião, terceira, quarta, e procurar saber se é isso. Então assim, não tô falando que não acontece, porque acontece, tem muitos casos. Só que eu quero falar pra você que recebeu esse diagnóstico, ou que vai receber um diagnóstico assim. Recebeu o diagnóstico, independente de qual que for. Busca uma outra opinião. Se precisa uma outra para você ter certeza que todos os exames batem. Que todos os diagnósticos dos médicos batem. Porque é algo muito sério. É algo que mexe muito com você. Não só a questão do bebê pig, mas outros diagnósticos de qualquer outra coisas divergentes do que seria o normal. Então, busquem informações, não se restringam só a um diagnóstico, porque às vezes não é aquilo, às vezes não é exatamente aquilo, e às vezes o médico errou. Às vezes o profissional errou, porque ele pode errar. A gente sabe que não deveria, porque tá mexendo com o ser humano, mas exatamente, são seres humanos, eles podem errar, então busquem. Eu sei que é difícil falar pra vocês não se abalarem com algum diagnóstico, porque eu sei que vão se abalar sim. A gente fica sem chão, mas Deus pode fazer um milagre. E simplesmente pode não ser o que foi falado pra vocês. Então o intuito desse vídeo mesmo é trazer pra vocês o que aconteceu comigo, o que aconteceu na gestação da minha filha. E ela tá aqui, pela honra e glória do Senhor, já tá com mais de 1 ano. E sobre o parto, eu não tenho o que falar assim, porque Deus foi na nossa vida no parto. Foi um parto muito humanizado e ela nasceu perfeita. Teve todas essas complicações durante a gestação. Foi um pouquinho mais difícil para ela nascer, tiveram que puxar porque ela estava muito em cima. A gente ficou aflito, mas Deus foi conosco. E se você gostou do vídeo, se alguém tá passando por isso, encaminhe esse vídeo. Marque aqui nos comentários. Eu peço que você se inscreva no meu canal para me ajudar aqui no YouTube, e compartilhe com quem tá passando por isso, com quem precisa ouvir isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários, que se possível eu estarei respondendo.